Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre protagonismo, sobre ser protagonista da própria vida. Se você deseja alcançar outros objetivos, você precisa assumir o protagonismo da sua história, ou seja, você precisa contar a sua história, você precisa ser a atriz principal da sua vida. Hoje nós vamos conversar como assumir o protagonismo da própria vida e ter os resultados que nós desejamos. Como sempre aqui no canal nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos falar sobre protagonismo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é mergulhar no autoconhecimento profundo. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é. Quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, quais são os seus defeitos, quais são as suas dificuldades, quais são os seus vícios, o que é importante para você, o que você realmente deseja da vida. Como nós fazemos esse autoconhecimento? Nós precisamos aprender a olhar para dentro, a nos analisarmos, mesmo que isso doa. A terapia ajuda, mentorias auxiliam, consultorias, bons livros, mas precisa haver um momento de autorreflexão. Você precisa deixar momentos no seu dia a dia para que você faça essas análises. Outro ponto muito importante do autoconhecimento, escrever. Liste aquilo que é valoroso para você, aquilo que é importante para você, aquilo que você é ruim, decisões ruins que você tomou na vida, você entender por que você tomou aquelas decisões, às vezes momentos em que você foi muito intempestiva, por que você é daquela maneira. Então faça essa autorreflexão mental, mas mande-a para o papel também, porque isso vai te ajudar a ter clareza, que aí entra o nosso segundo ponto. Quando nós estamos falando de protagonismo, nós precisamos entender onde nós desejamos chegar. O que nós queremos para nós? Nós temos uma ideia de que as nossas metas, elas precisam ser muito financeiras, né? Onde que eu quero chegar? Então a gente pensa muito na questão da carreira, nós fomos criadas pensando que onde chegar é sempre a carreira, mas nem sempre. Nós precisamos olhar o que eu quero melhorar, qual vício eu possuo, qual inabilidade eu tenho, qual falta de habilidade eu tenho que eu preciso melhorar. Então nós devemos olhar para as nossas melhoras profissionais, financeiras, mas também olhar para outras melhoras. Então, quem é a pessoa que eu desejo ser? Quem é a pessoa, como eu gostaria de passar pela vida das pessoas? Ter isso de maneira clara te ajuda muito. E aí o que você vai fazer? Você vai ter esse mapa e esse mapa ele vai ter metas. Como que eu vou conseguir alcançar esse objetivo? Lembra sempre, quando nós estamos falando de metas, metas claras, objetivas, mensuráveis, metas mais concretas, não aquela coisa muito abstrata em que nós não conseguimos mensurar. Terceiro, eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Então eu vou assumir responsabilidade por aquilo que eu faço de bom, então pelas coisas que acontecem de maneira positiva, mas também eu vou assumir a responsabilidade por aquilo que não acontece muito bem. E eu preciso tomar muito cuidado no colo de quem eu estou colocando a responsabilidade pelos meus atos, pelas minhas falhas. Inclusive, que eu vou trazer até um parêntese, a gente precisa tomar muito cuidado com aquela ideia do se Deus quiser, foi o que Deus quis, isso só acontece, sabe? Ou Deus vai me mostrar uma coisa melhor lá no futuro. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós recebemos de Deus inteligência, livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões e muitas vezes nós estamos em lugares que não eram para nós estarmos porque nós tomamos mal as nossas decisões. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Quarto, eu preciso ter independência financeira. Eu sei que esse tema é muito sensível para algumas mulheres, mas quanto mais dependente nós somos financeiramente, mais dependentes nós somos emocionalmente. Nós ficamos em relacionamentos, em lugares, aceitamos constrangimentos, eu não estou dizendo nem só de relacionamento amoroso, homem e mulher, de casal, mas constrangimentos de maneira geral se nós não temos independência financeira, se nós não temos o nosso dinheiro. E quando nós falamos de protagonismo, nosso protagonismo deve ser inclusive para continuar no lugar que nós estamos de maneira consciente, de maneira desejosa, independentemente desse componente eu não posso sair porque eu não tenho dinheiro. Então é muito importante alcançar a independência financeira.
Alcançar a independência financeira não significa necessariamente manter o mesmo padrão de vida que você tem. Nós pensamos muito na separação, mas não é só separação. Podem acontecer diversas situações na nossa vida em relação ao nosso parceiro ou em relação a outras pessoas ou outros momentos que a independência financeira auxilia muito na solução das questões. Quinta prática, aprender a usar bem a sua voz. Se você é uma pessoa muito retraída ou se você é uma pessoa muito explosiva, você vai ter dificuldade de assumir o protagonismo da sua vida, de realizar as coisas que você deseja. Você precisa aprender a usar a sua voz da maneira correta, usar a sua voz para te levar nos lugares que você deseja. Isso é ser inteligente. Se você é uma pessoa muito reativa, principalmente as coléricas, né, que são muito reativas, ou até mesmo as sanguíneas que têm um ponto de reação muito alto, saiba que essa reação exacerbada, ela te impede de alcançar muitos lugares, de atingir muitos postos que você atingiria de maneira mais fácil, ou até mesmo que você atingiria se você fosse uma pessoa mais controlada. Da mesma forma, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de expor as suas ideias, precisa encontrar ferramentas para expor as suas ideias, para dizer aquilo que você deseja, porque nós não chegamos muito longe se nós não sabemos usar corretamente a nossa voz. Sexto, precisa montar conexões autênticas. Eu falo muito com as minhas alunas na mentoria e também nos meus treinamentos empresariais, que a gente precisa ser interessante e não interesseiro. Quando eu monto o meu network, né, a palavra da moda, o meu network com base de ser interesseira, pensando em qual benefício eu vou ter com aquela conexão, a partir do momento que eu tenho aquele benefício ou a pessoa tem o benefício comigo, a nossa conexão acaba. Ao contrário, quando eu monto o meu network, quando eu alcanço as pessoas sendo interessante, agregando valor à vida daquelas pessoas, aquilo não se esvai de maneira simples. Então, isso não se esvai. Então, a gente precisa buscar montar as nossas conexões sendo pessoas interessantes, agregando a vida das pessoas. Dessa maneira, nós formamos conexões genuínas. Tire essa ideia de como é que eu posso usar outro em meu benefício. E pense, como eu posso servir as pessoas? É assim que você forma conexões genuínas. Por fim, seja resiliente e persistente. Ninguém vence quem não desiste. Você perde a partir do momento que você desiste. Então, se você é a pessoa que está lá todos os dias, você é a pessoa que faz e acontece, independentemente do que está acontecendo, de como foi o seu dia. Ou se você toma um tombo, tem uma semana ruim e levanta, é esse espírito. Muitas vezes nós não chegamos no nosso objetivo, não porque nós não iniciamos ou porque nós não montamos um bom plano, mas porque nós desistimos na menor dificuldade. Então comece a ser mais resiliente e comece a ser mais persistente. Ponto importante, isso não significa insistir de maneira não inteligente, para não dizer outra palavra. Então, é sempre importante nós termos um norte do que eu estou desistindo porque está um pouquinho difícil ou eu estou insistindo em algo que não vai dar em nada. Ter essa sabedoria é muito importante também para que a gente não se meta em enrascadas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele te ajude a ser protagonista da sua vida e, como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.